Olá pessoal, estamos aqui então para mais uma aula. Dessa vez nossa disciplina vai ser com o professor Walter Oliveira, que é especialista no assunto, e eu apresento aqui para vocês. Professor Walter é doutor e mestre em engenharia pela USP Poli, mestre em gerenciamento de sistemas de informação pela PUC Campinas, possui certificação PMP-PMI, possui artigos em revistas e congressos internacionais, consultor de P&D e tem 25 anos de experiência em gerenciamento de projetos. Professor Walter, seja muito bem-vindo. A aula é sua. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, certo? Estamos aqui para a disciplina Gestão de Comunicação em Pessoas e essa disciplina nós temos os vários encontros e temos esse primeiro encontro com alguns temas. O primeiro tema desta aula, nós vamos tratar a visão geral da comunicação em projetos. Essa disciplina como um todo, ela tem um objetivo muito claro, tá certo? Que é tratar a parte de comunicação em projetos, tá certo? Sustentada pelos processos do PMI. Então, muito do que a gente vai ver aqui é baseado nas propostas do PMI, não necessariamente da última ou penúltima edição, mas a ideia de processos para tratar tanto comunicação como gestão de pessoas, tá certo? Então, essa disciplina é bem calcada, tá, nos processos do PMI. Nós vamos falar um pouco nessa aula do processos de comunicação, tá certo? Do gerenciamento da comunicação de projetos e os desafios do gerente, por que o gerente é importante para um projeto, principalmente quanto à comunicação, identificar as partes interessadas, identificar os stakeholders, como tratar os stakeholders de um projeto e como planejar as comunicações. Resumo de nossa aula de hoje. Mas, antecipando um pouco as demais aulas, tá? Nesta primeira aula, nós vamos ver essa parte que eu já falei para vocês, que é gerenciar comunicações, tratar os projetos, identificar as partes interessadas e planejar as comunicações. Na segunda aula, nós vamos continuar tratando ainda de comunicação, certo, pessoal? Nós vamos continuar vendo comunicação, nós vamos ver principalmente uma parte muito importante, que é a gestão de mudanças. Então, observe que nesta aula nós vamos identificar os stakeholders, planejar a comunicação, tá certo? Que é a base para você começar a tratar as comunicações no projeto. Na segunda aula, nós vamos fazer o quê? Vamos ver a parte de mudanças, como que as mudanças elas devem ser tratadas. Mudanças existem em projetos e elas têm que ser respeitadas, elas têm que ser tratadas da forma adequada, e uma das formas para se aproveitar, ter proveito das mudanças é tratar uma comunicação eficiente sobre elas. Tecnologias da distribuição das informações, como que eu distribuo, para quem, que informação eu envio para quem, como, quem tem que ser informado, e que período, como que eu distribuo as informações. E os relatórios com informações e desempenho, onde você informa e mantém as medições de progresso do projeto. O projeto, pessoal, lembre-se que o projeto é um começo, meio e fim, e ele tem um andamento. Esse andamento do projeto tem que ser comunicado por vários stakeholders. E essa comunicação é bom que ele seja feito na forma de relatórios, na forma, não necessariamente em papel, tá? Mas na forma de relatos informando o andamento do projeto. Isso é a nossa segunda aula. Nossa terceira aula, nós entramos nos processos de gerenciamento de recursos humanos, de RH. Vamos falar um pouco dos recursos humanos em projetos, tá certo? Essa disciplina, ela absorveu uma série de conhecimentos da gestão de recursos humanos da administração normal, tá certo? E adaptou uma série de coisas para projetos. Por quê? Lembrem-se que projeto é uma perturbação para a operação. O projeto ele coexiste com a operação da empresa e é necessário que as pessoas sejam compartilhadas entre a operação e entre o projeto. Este tipo de tratamento causa alterações na gestão das pessoas. Então, uma pessoa que estava na operação fazendo uma certa atividade de forma repetitiva, ela talvez saia dessa operação um tempo e vá fazer um trabalho no projeto. A gestão acaba sendo diferenciada. Então é bom, tem uma série de processos que a gente vai tratar para conseguir motivar e tratar corretamente as pessoas nesse sentido. Fazer um plano de recursos humanos. Por quê? Porque as pessoas entram e saem dos projetos, temos que adequar isso de forma adequada, tá certo? Vou falar um pouco mais disso na terceira aula. E mobilizar a equipe.
É uma arte você montar uma equipe, você estabelecer, você motivar, colocar as pessoas certas no lugar certo. Finalmente, a quarta aula é você desenvolver a equipe. É você montar uma equipe e adequar as competências corretas, treinar alguns treinamentos que estejam talvez sejam faltantes para a equipe. Então você completar a equipe com pessoas adequadas, trocar as pessoas de lugar às vezes, se elas se adaptam melhor, e gerir a equipe, que é você simplesmente tratar a parte do feedback. O gerente do projeto, você conseguir tratar o retorno, os feedbacks, né? Como a pessoa está entendendo o projeto para que você possa encaminhar a equipe de forma correta. Lembre-se, projetos são feitos por pessoas. Pessoas têm que ser comunicadas, certo? Bom, gestão das comunicações. São os processos necessários para garantir o fluxo das informações. É você garantir que o projeto mande as informações corretas para quem precisa receber a informação. Você não precisa colocar nem mais nem menos informação. A informação tem que fluir do jeito certo. Qual é o jeito certo? Aí que é a questão. Projeto é inédito. Como o projeto é inédito, lembre-se, o projeto é único. Talvez você tenha projetos parecidos. Normalmente cada projeto, cada equipe tem uma necessidade. Mas existem coisas padronizadas, coisas que você pode organizar para facilitar a sua vida. Certo? Então, gerir a comunicação é tratar esses elementos dos processos para que a comunicação ocorra no projeto. Tá? Comunicação, pessoal, de acordo com Robbins, né, ela tem que ter uma mensagem, a mensagem tem que ser transmitida entre o emissor e o receptor. Então, uma comunicação, ela envolve sempre alguém emitindo uma informação e alguém recebendo essa informação. Isso é o princípio básico da comunicação. Você pode ter de um para muitos, às vezes de muitos para um, tá certo? Mas pode ser entre pessoas, pode ser entre empresas, lembrando que empresas, mesmo pessoas jurídicas, sempre são representadas por pessoas físicas. A gente pode esquecer isso. Luiz? Agora, professor, na verdade pode ter, né, um ruído nessa comunicação, uma interferência nessa comunicação. Aí que está a complicação do negócio. Exatamente. Né? Luiz, é isso mesmo. Pessoal, é bem pertinente, é isso mesmo que acontece. Normalmente, pessoas acordam com a veneta virada, acordam com dor de barriga. E aí o que acontece? Você pode ter uma comunicação sendo feita de uma forma que você julga que é correta e a pessoa não está adquirindo, recebendo aquela comunicação. Ou você pode ter um ambiente com ruído, não só ruído sonoro, mas ruído de interferências culturais, tecnológicas, que fazem com que aconteça o quê? Que a informação seja emitida, que o receptor receba essa informação, mas não entenda da forma correta. Por isso, em comunicação, o feedback é algo extremamente importante. Lembre-se, quem comunica, nós que nos comunicamos, temos uma boca e 2 ouvidos. Porque o bom comunicador, ele comunica as coisas, mas sabe escutar muito bem. Então, um gerente de projeto ele tem que ter essa característica, para muitos de vocês estão se encaminhando para ser gerente de projetos, a capacidade de escutar é muito boa. Tem que ser muito boa. Por quê? Muitas vezes você vai comunicar as coisas falada, escrita, não importa. A gente vai ver que a comunicação pode ser de várias formas. E essa comunicação pode eventualmente ter ruídos, tanto na forma de você expressar como a pessoa receber, e você tem que garantir que a pessoa que recebeu a comunicação recebeu corretamente. A responsabilidade da comunicação, pessoal, é do emissor. Nunca esqueçam isso. Não é de quem recebe. Você não pode falar, a pessoa não entendeu. Não existe isso. Quem emite a comunicação tem que ser capaz de ser entendido. Nem que tenha que... Por isso eu vou ficar repetindo várias vezes. Não, você tem que adequar isso da forma correta. Mas tem que sempre lembrar dessa característica. A comunicação é a responsabilidade do emissor. Se você tem muitos ruídos, ele tem que tratar esses ruídos de forma adequada para que a comunicação exista. E no caso específico do gerente do projeto, ele tem que ser muito mais cuidadoso com isso. Porque o sucesso do projeto está intimamente ligado a uma comunicação bem feita e eficiente. Tá? A comunicação, ela possui várias funções básicas, funções de controle. Então a comunicação ela é exercida no projeto para controlar o projeto.
Então, relatórios de controle, performance, mesmo comunicação com as pessoas para controlar o que está acontecendo. Motivação, para você indicar metas, colocar objetivos, mesmo motivação verbal, elogios. Comunicação serve para um conjunto de elementos motivacionais num projeto. Expressão emocional. Às vezes, a comunicação não necessariamente é para você capturar uma emoção que está acontecendo no projeto. Então, você antecipar um certo problema que pode estar ocorrendo por uma comunicação, expressão emocional, que isso é extremamente importante. E transmitir informações. Os stakeholders que permeiam um projeto, eles têm que ser comunicados, eles têm que ser eficientemente comunicados no projeto para que você quebre as barreiras, as oposições. Um projeto, pessoal, ele existe dentro de uma sociedade, de um conjunto de interesses. Esses interesses têm que ser balanceados e às vezes são opostos. Por exemplo, um cliente quer sempre algo mais barato, paga menos, mais rápido. O seu gerente, o seu gestor, o seu presidente quer um lucro cada vez maior e não necessariamente algo entregue naquele tempo que o cliente precisa. São interesses opostos. A equipe tem um tipo de interesse, às vezes diferente do que a empresa quer. Você pegar o pessoal de software, de TI, por exemplo, já são perfeccionistas, querem codificar da melhor forma possível. Não necessariamente é o que precisa ser feito o projeto. Então, esses interesses têm que ser balanceados e a comunicação eficiente é uma boa maneira de quebrar esses problemas e essas oposições, certo? Bom, gerente do projeto, tá? Ele é um cara que consome, gasta 90% do seu tempo com comunicação. Então, o gerente de projeto, ele se comunica, do tempo que ele trabalha num projeto, 90% é com comunicação, das mais diversas formas. Dessa comunicação, desses 90%, 50% é com a equipe. Então, o gerente de projeto, pessoal, ele está intimamente ligado com a equipe. Não é ele só que faz a comunicação com a equipe, você pode ter uma cadeia de comunicação, uma hierarquia dentro do projeto, mas ele é responsável pela comunicação com a equipe. Não só conversando, tá bom? Também um pouco, mas com documentação, exercendo a comunicação. E 50% desse tempo é não verbal, ou seja, documentos que trafegam de forma escrita pelo projeto, que o gerente do projeto encaminha não só para a equipe, mas para os stakeholders como um todo. O projeto, como eu já falei agora há pouco, pessoal, ele é uma perturbação para a empresa. Uma empresa, ela tem a rotina dela no dia a dia, tá? E geralmente um projeto é feito, geralmente não, foi tratar uma mudança. Normalmente, geralmente, ele altera o comportamento da empresa. E normalmente, de uma forma, quase todos, ele concorre em desvantagens com a operação. Então, a operação não vai deixar de dar lucro para atender um projeto. E a comunicação é uma forma muito interessante de mitigar problemas nesse relacionamento. O gerente de projeto tem que ter habilidade suficiente e ele pode aprender essas habilidades, isso que é importante. O gerente de projeto ele pode ser treinado, ele pode aprender os processos de comunicação, aprender técnicas de comunicação, organizar o projeto de tal forma que essa comunicação flua de forma bastante adequada pelo projeto. Isso é importante. O gerente de projeto, pessoal, ele não é a única pessoa, mas ele é a pessoa importante do projeto. Por quê? Porque ele representa o projeto. Ele que vai dirigir a comunicação, ele que vai encaminhar a comunicação e os outros elementos do projeto para que o projeto seja realizado com sucesso, certo? Então, essa comunicação é importante e ela tem que ser feita de forma sempre eficiente. Luiz? Obrigado, viu, professor? Pessoal, daqui a pouco, então, o professor Walter é que retorna para continuar o tema da nossa aula, tá ok? Não sai daí.